Sejam todos bem-vindos à aula 18 do curso Mediunidade e Espiritualidade. Eu não coloquei a prece, né? Mas eu vou fazer a prece agora, antes de ler o que nós vamos fazer. Então, eu vou abrir aqui o Evangelho, saiu no capítulo 13, a piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade, que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas, e quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais? Vamos mentalizar a imagem do Mestre Jesus, de Maria também, com seu manto, como se ela estivesse nos envolvendo com teu manto, com a tua energia de amor. Jesus, com as suas mãos estendidas também sobre nós, e nós simplesmente recebendo todo este amor, essa energia que vai nos fazer bem, que vai acalentar os nossos corações, nos fortalecendo, que essa energia também se estenda por todo o nosso lar, como se fosse uma redinha que estivesse aspirando toda e qualquer energia contrária ao bem, e essa energia vai ser todinha transmutada e saindo pela janela e sendo tratada lá no universo. Então, agradecemos ao nosso Mestre Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Abençoe a nossa aula de hoje, que possamos estar conectados e que possamos colocar em prática os ensinamentos, que possa fazer sentido para nós, o que estamos aqui aprendendo. Muito obrigada e que assim seja. Então, hoje nós vamos ver do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurado os que são misericordiosos. Instrução dos espíritos, perdão das ofensas, a indulgência. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal a outrem? E do Livro dos Médiuns, o capítulo 7, sobre a bicorporiedade e da transfiguração. Instruções dos Espíritos, perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhes-ei, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Jesus, justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Então, quando aqui Jesus coloca, né? Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Se nós trouxermos isso para a nossa realidade, acontece muito frequentemente pessoas, principalmente da família, filhos, que às vezes, ou esposo ou esposa, né? Que às vezes fazem alguma coisa que a gente não gosta e a gente releva. Aí depois, no outro dia, faz a mesma coisa e continua fazendo. E aí tem a hora que a gente fala, gente, mas quantas vezes eu vou ter que relevar, que perdoar, né? Tudo isso. Por que isso está acontecendo? Então, Jesus fala, né, que a gente tem que perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, de forma ilimitada. Daí, nós temos que ter muita paciência,
E talvez, se é algo que vem acontecendo com muita frequência, né, daquela pessoa, aí quem sabe a gente possa ter um novo olhar, né? O que será que essa pessoa, toda vez que ela faz isso, me irrita? Então, será que ela faz isso só para me castigar? Ou será que aquilo que você está vendo e que está te irritando naquela pessoa não é algo seu, que você que precisa trabalhar? Então, fica aí uma reflexão. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ter um termo vão. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Então, quando Jesus coloca aqui perdoar aos inimigos, parece muito rude, né? Como assim? Eu vou perdoar os inimigos e vou amar o inimigo? Não é a questão de perdoar. É como eu disse, né, na aula anterior, o ato de perdoar, ele é difícil e pesado. E hoje existe aquela outra forma mais simples, né, que facilita esse ato de liberar o outro das suas mágoas. Então, assim, quem pede perdão transfere a responsabilidade e seus atos para o outro, bem como transfere para ele a possibilidade de aliviar sua própria culpa. Pois, após o pedido feito, cabe ao ofendido aceitar ou não esse perdão e livrar o ofensor das consequências de seus próprios atos e não aceitar esse perdão e carregar consigo o peso de não ter feito. Então, às vezes, quando uma pessoa chega e fala, você me perdoa, aí eu falo assim, nossa, mas ele me fez tanta coisa, como assim eu vou perdoar ele do nada? E aí? Né? Mas agora, quando a pessoa chega e fala assim, olha, eu sinto muito, né? Ele tem o mesmo efeito que conhecemos do perdão, porém não deixa ninguém em dívida, não torna ninguém superior ou maior que o outro. A responsabilidade, ela fica dividida, equilibrada, igualando as posições entre as pessoas. O sinto muito, quando dito com verdade, é um perdão que liberta. Quando você diz eu sinto muito, significa que você assume a responsabilidade da sua parte. E isso fica mais leve para outra pessoa te liberar. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Então, daí, essa questão do sinto muito, ele nos ajuda a liberar. Façam o teste para vocês verem. Quando tiver alguém, você, ao invés de você pedir desculpa, nossa, desculpa por eu ter feito isso, nossa, me perdoa. Você fala, nossa, eu sinto muito. Eu reconheço que realmente eu não fiz assim, que não está certo. Eu vou procurar melhorar. A pessoa já vê com outro olhar. Muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem, perdoo, e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Então, será que está perdoando? Será esse perdão segundo o Evangelho? Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse, o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Então, Deus conhece a gente mais que tudo. Aquela música, né, que fala sonda-me, que fala, né, que Jesus consegue perceber o mais íntimo nosso. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência.
sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. E o que vem a ser essa indulgência, né? Indulgência é uma característica de quem tem uma grande facilidade de perdoar, de relevar as coisas dos erros cometidos por outras pessoas, né? Ela é relacionada com a clemência, com a tolerância, com o perdão, pois todas essas qualidades derivam a partir do ato de absorver alguém de um castigo ou de uma punição. Então, isso que vem a ser essa indulgência. A indulgência, ela não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos, senão dela unicamente. E, se a malevolência os descobre, tem sempre pronto uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo neste caso, tem cuidado de os atenuar, tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, as mais das vezes velados. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Aí eu coloquei a imagem de Madre Teresa de Calcutá, que é um exemplo de uma pessoa indulgente. Ela fazia por amor ao próximo. Ela doou toda a sua vida em prol de ajudar o outro, sem olhar a quem, fazendo tudo por amor. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Certamente que não. É essa a conclusão a tirar-se. Porquanto, cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas, por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não com as mais vezes pelo prazer de denegrir. Então, principalmente os pais, né? Às vezes, os pais, por já ter aquela autonomia, autoridade sobre os filhos, eles confundem essa autoridade e acabam usando, né, que é considerado um tipo de violência, uma forma de impor, de colocar muitas imposições em cima, né, dos filhos. Imposições de partidos, de times, de religião. Então, talvez nós teríamos que repensar, principalmente essas crianças que vêm hoje em dia, elas já são espíritos assim bem talvez mais evoluídos, né, do que nós, mas eles precisam de ser firmes, os pais precisam de ser firmes, mas amáveis, né? O que antigamente não ocorria. Os pais eram autoritários, mandões, usavam de coerção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal, quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o, sem necessidade da opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo, alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem?
É muito delicada essa questão e para resolvê-la, necessário se toma apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever. Por mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Então, se for um caso de extremo, assim, onde uma pessoa, né, por ter feito aquela mentira, ela vai fazer um mal a grandes pessoas, a muitas pessoas, então isso deve vir à tona. Aí nós encerramos a parte aqui do Evangelho segundo o Espiritismo e abrimos para o Livro dos Médiuns, capítulo 7, da bicorporeidade e da transfiguração. Da bicorporeidade e da transfiguração. O que vem a ser isso? Bicorporeidade, que consiste na aparição de um espírito em dois locais diferentes ao mesmo tempo. Como assim? Uma pessoa pode estar em dois lugares ao mesmo tempo? Vamos entender. Estes dois fenômenos são variedades das manifestações visuais e assentam ambos no princípio das propriedades do perispírito, que se encontre no mundo dos espíritos, quer nos dos encarnados. O espírito, quer o homem esteja vivo, quer morto, traz sempre o envoltório semimaterial, que pelas mesmas causas de que já tratamos, pode tornar-se visível e tangível. Então, para quem é vidente, nós conseguimos visualizar tanto pessoas encarnadas como desencarnadas. E nós a diferenciamos pelo fio de prata que tem aqui, que sai aqui da nuca. E quem é encarnado, quando a gente desdobra no sonho, nós saímos aí para trabalhar, fazer alguma coisa. E aí, como que nós conseguimos discernir? Ou até mesmo nos tratamentos, né? Às vezes tem pessoas que se desdobram para ir nos tratamentos. Como que a gente consegue perceber? Através desse fio de prata que a gente consegue perceber. Este fenômeno, conhecido pelo nome de bicorporeidade, foi que deu aso às histórias de homens duplos, isto é, de indivíduos cuja presença simultânea em dois lugares diferentes se chegou a comprovar. Tem, pois, dois corpos do indivíduo que se mostra simultaneamente em dois lugares diferentes, mas nesses dois corpos, um somente é real, o outro é simples aparência. Pode-se dizer que o primeiro tem a vida orgânica, que é o nosso corpo físico, e que o segundo tem a vida da alma. Ao despertar o indivíduo, os dois corpos se unem e a vida da alma volta ao corpo material. Então, é um desdobramento. Alguns médiuns possuem esse tipo de mediunidade. No nosso grupo Saúde Integral, nós temos, né, pessoas que têm esse tipo de mediunidade. Eu mesmo tenho a mediunidade de desdobramento. Agora, existem como você desdobrar e você ir lá trabalhar e você ser vista, né, somente pelos videntes mesmo. E também a bicorporeidade que ele coloca aqui é quando a gente consegue desdobrar, então o seu corpo físico fica aqui e você vai lá no outro lugar e se faz visível aos outros, a mais de uma pessoa, a algumas pessoas ou a alguma pessoa. Então isso já aconteceu. Uma pessoa, né, uma amiga minha tinha ido lá no GSI, no Grupo Saúde Integral, para receber tratamento, e ela falou: nossa, Duane, eu vi aquela amiga sua lá e tal, tal. Aí eu fiquei assim, porque essa pessoa que ela falou estava trabalhando comigo. Aí eu peguei e falei: nossa, olha aqui,
A minha amiga disse que te viu andando lá no salão. Ela falou, não, Duane, eu não fui, não. Então, assim, a minha amiga tinha uma evidência que ela não sabia, né? E essa amiga minha, que estava trabalhando mediunicamente comigo, ela ela tem esse tipo de mediunidade, ela se fez visível lá. Então, ao mesmo tempo que nós estávamos trabalhando, ela foi lá vistoriar, verificar o que precisava ser feito, né? E isso também já aconteceu comigo algumas vezes também, poucas vezes, na questão de estar visível a outros, né? Já aconteceu de eu estar trabalhando lá no centro, algumas pessoas depois falam, eu te vi lá, e assim, eu sabia que eu estava, era desdobrada, porque eu estava na minha casa, mas algumas pessoas me viram, né? Então, isso é possível de ser feito e de acontecer de forma segura também. Da bicorporeidade e da transfiguração. Aí, Kardec coloca alguns casos aqui que eu vou compartilhar. Um caso bastante conhecido e que Kardec menciona neste capítulo é o que ocorreu com Santo Antônio de Pádua, que estava na Espanha e, ao mesmo tempo que ali pregava seu pai, que se encontrava em Pádua, na Itália, ia sendo levado ao suplício, acusado de assassinato. Nesse momento, Santo Antônio aparece, demonstra a inocência de seu pai e dá a conhecer o verdadeiro criminoso que mais tarde sofreu o castigo. E constatou-se que naquele momento Santo Antônio não havia deixado a Espanha. Então, foi constatado que no mesmo momento, né, de tempo e espaço, ele estava na Espanha e na Itália. E daí ficou como registro aqui. Outro exemplo mencionado por Kardec, no mesmo item, é o do Santo Afonso de Liguori, canonizado antes do tempo exigido pelos trâmites da Igreja, por ter se mostrado simultaneamente em 2 lugares diferentes, o que foi interpretado como milagre pela Igreja Católica, o que hoje nós entendemos que é possível ser realizado, através do quê? Da nossa energia anímica que tem no nosso perispírito. Então, os espíritos, né, eles movimentam esses fluidos do nosso perispírito e é possível fazer isso quando é necessário. Bicorporiedade. Então, o que vem a ser? Ela é semelhante ao sono. Neste fenômeno, o espírito se liberta temporariamente do corpo e assim pode ser visto em outro lugar e até se tornar tangível. Permanece ainda uma ligação com o corpo, rompimento definitivo somente com a morte. Os médiuns videntes reconhecem o espírito de uma pessoa viva por um traço luminoso que determina o seu corpo, que é o cordão prateado, como eu já havia falado. Agora aqui vamos entender o que vem a ser essa transfiguração. Isso daqui é uma coisa raríssima de acontecer, mas como eu disse, naquela época Kardec precisava desse tipo de mediunidade, né, que acontecia para chamar a atenção das pessoas. A transfiguração consiste na mudança de aspecto de um corpo vivo. Uma simples contração muscular pode dar à fisionomia expressão muito diferente da habitual, a ponto de tornar quase irreconhecível a pessoa. Esse fenômeno estranho e raro parece explicar-se assim. Transfiguração voluntária. O perispírito irradia-se ao redor do corpo por expansão perispiritual, sem chegar ao desdobramento completo. Forma-se uma espécie de vapor fluídico envolvendo o corpo. Esse vapor fluídico perde a transparência e, como nuvem brumosa, oculta a visão do corpo físico. O espírito encarnado, se puder e quiser, entre aspas, né, plasmará nesse vapor fluídico sua forma perispiritual ou outro aspecto determinado. Então, é como se a pessoa quisesse parecer outra pessoa, outra coisa, é onde acontece de você ver espíritos em formas animais,
você vê espíritos transfigurados, às vezes não na forma humana. Então, isso a gente chama dessa transfiguração. É possível manipular os fluidos e acontecer esse tipo de, de mediunidade, né, que é chamada transfiguração. Agora, transfiguração mediúnica. O espírito aproveita a expansão perispiritual do encarnado, o mesmo a provoca. Combina os seus fluidos com os do encarnado, imprime o valor fluídico, assim preparado. A aparência lhe é própria, a do seu perispírito. A outra aparência é a que desejar. Então, daí que eles conseguem manipular e se aparecer, né, se fazer acontecer essa transfiguração. Mas Kardec vai vir explicar aqui também, ele conta alguns casos aqui que eu trouxe, um caso de transfiguração. Veja só o que aconteceu naquela época para que chamasse a atenção. Uma mocinha de mais ou menos 15 anos gozava da singular faculdade de se transfigurar, isto é, de tomar em dados momentos todas as aparências de certas pessoas mortas. Tão completa era a ilusão que os que assistiam ao fenômeno julgavam ter diante de si a própria pessoa, cuja aparência ela tomava, tal a semelhança dos traços fisionômicos, do olhar, do som da voz e até da maneira particular de falar. Esse fenômeno se repetiu centenas de vezes, sem que a vontade da mocinha ali interferisse. Tomou em várias ocasiões a aparência de seu irmão, que morrera alguns anos antes. Reproduzia-lhe não somente o semblante, mas também o porte e a corpulência. Um médico do lugar testemunha que fora, muitas vezes, desses estranhos efeitos, querendo certificar-se de que não havia naquilo ilusionismo. Fez a experiência que vamos relatar. Conhecemos os fatos, pelo que nos referiram ele próprio, o pai da moça, e diversas outras testemunhas oculares, muito honradas e dignas de crédito. Vejo a esse médico a ideia de pesar a moça no seu estado normal e de fazer-lhe o mesmo de transfiguração, quando apresentava a aparência do irmão, que contava, ao morrer, 20 e tantos anos, e era mais alto do que ela e de compleição mais forte. Pois bem, verificou que, no segundo estado, o peso da moça era quase duplo do seu peso normal. Concludente se mostra a experiência, tornando impossível atribuir-se àquela aparência a uma simples ilusão de ótica. Tentemos explicar esse fato, que, noutro tempo, teria sido qualificado de milagre, e aqui hoje chamamos muito simplesmente de fenômeno. E todo fenômeno a gente consegue entender que ele só pode ser realizado com a manipulação dos fluidos através do nosso perispírito. Mas vamos ver o que Kardec coloca. Está, em princípio, admitido que o espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências, que foi que, mediante uma modificação na disposição molecular, pode dar-lhe a visibilidade, a tangibilidade e, conseguintemente, a opacidade, que o perispírito de uma pessoa viva, isolada do corpo, é passível das mesmas transformações, que essa mudança de estado se opera pela combinação de fluidos. Quanto à diferença de peso, explica-se da mesma maneira, porque se explica com relação aos corpos inertes. O peso intrínseco no corpo não variou, pois que não aumentou nele a quantidade de matéria. Sofreu, porém, a influência de um agente exterior, que ele pôde aumentar ou diminuir o peso relativo, conforme explicamos acima. Então, tudo são através dos fluidos que eles manipulam, conseguem, né, fazer tudo isso. A teoria do fenômeno da invisibilidade ressalta muito naturalmente das explicações precedentes e das que foram ministradas a respeito do fenômeno dos transportes. São as propriedades do perispírito que propicia
esse fenômeno. Então, são fenômenos raríssimos que hoje você não consegue, né, perceber e nem tem a necessidade de estar sendo realizado nos dias de hoje. Daí fica só como um relato, a gente entender que através da ciência tudo isso se explica e que isso são fenômenos explicados através da nossa energia que nós temos no nosso perispírito. Como pode o corpo viver enquanto está ausente do espírito? Isso aqui, várias pessoas já me perguntaram isso. Como assim? Eu vou lá no sono, e aí? Se acontecer alguma coisa lá e eu não conseguir voltar, eu morro? Como que acontece? Né? Algumas pessoas já me perguntaram isso. Então, Kardec diz assim: poderíamos dizer que o corpo vive a vida orgânica, que independe do espírito, e a prova é que as plantas vivem e não têm espírito. Mas precisamos acrescentar que durante a vida, nunca o espírito se acha completamente separado do corpo. Então, embora esse fiozinho prata às vezes pareça bem, né, levinho, ele está ali e ele faz a ligação. Do mesmo modo que alguns médiuns videntes, os espíritos reconhecem o espírito de uma pessoa viva por um rastro luminoso que determina no corpo, fenômeno que absolutamente não se dá quando este está morto, porque então a separação é completa, foi o que eu já havia falado. Qualquer que seja a distância a que se ache no segundo, da necessidade que este possa experimentar da sua presença, caso em que volta ao seu invólucro com a rapidez do relâmpago, daí resulta que o corpo não pode morrer durante a ausência do espírito e que não pode acontecer que este, ao regressar, encontre fechada a porta, conforme hão dito alguns romancistas em histórias compostas para recrear. Então, algumas pessoas perguntavam: e aí, eu quero, na hora de dormir, eu vou ficar pedindo para poder meu espírito ficar aí andando? Eu não, depois vai que precisa voltar e ele não volta. E igual fala aqui, se a porta estiver fechada, eu não conseguir mais encontrar meu corpo, né? Aí eu morro. Então, algumas pessoas levam por isso. E as pessoas acabam pegando isso daí para contar, inventar histórias, passar medo, né? Que era o que divertiam as pessoas antigamente. Contar histórias de assombração, dessas coisas é que chamava a atenção. Poderias explicar-nos esse fenômeno, então? Perfeitamente. Quando o homem, por suas virtudes, chegou a desmaterializar-se completamente, quando conseguiu elevar sua alma para Deus, pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. Eis como: o espírito encarnado, ao sentir que lhe vem o sono, pode pedir a Deus que lhe seja permitido transportar-se a um lugar qualquer. Seu espírito ou sua alma, como quiseres, abandona então o corpo, acompanhando de uma parte do seu perispírito, e deixa a matéria imunda num estado próximo do da morte, cujo próximo do da morte, porque do corpo ficou um laço que liga o perispírito e a alma à matéria, laço este que não pode ser definido. O corpo aparece, então, no lugar desejado. Creio ser isto o que queres saber. Então, é isso. Quando nós encontramos em sono, nós ficamos aí, ó, em quase estado de morte. Porque o nosso corpo físico vai ficar aqui e o que interessa, que é o nosso espírito, vai aí, né? Agora, ele vai aos lugares que você emanou frequência durante o dia. Não adianta você passar o dia inteiro xingando, falando e, nossa, nada não deu certo, isso foi ruim, foi tudo atrapalhado. Aí na hora de dormir você fala: por favor, leva meu espírito possa ser levado somente a bons lugares e tudo, sendo que a sua frequência vindo aqui, ó, do seu coração está falando o contrário, né? Então, a gente tem que estar o tempo inteiro tentando ressoar com uma boa frequência para que durante o sono nós também possamos. Durante o sono, muitos espíritos são levados a estudar, a entender o que está acontecendo.
eles encontram pessoas queridas desencarnadas, né? Então, é bem interessante. E quando você passa a dar valor, que você passa a dar atenção a isso, vocês vão perceber o quanto isso é importante e quanto isso ajuda você no outro dia a acordar de forma mais leve, de forma mais forte para que você possa passar aquele dia. Isso não nos dá a explicação da visibilidade e da tangibilidade do espírito. Achando-se desprendido da matéria, conformemente ao grau de sua elevação, pode o espírito tornar-se tangível à matéria? Será indispensável o sono do corpo para que o espírito apareça noutros lugares? A alma pode dividir-se quando se sinta atraída para lugar diferente daquele onde se acha seu corpo. Pode acontecer que o corpo não se ache adormecido, se bem seja isto muito raro. Mas, em todo caso, não se encontrará num estado perfeitamente normal. Será sempre um estado mais ou menos estático. Nota: a alma não se divide, no sentido literal do termo, irradia-se para diversos lados e podem assim manifestar-se em muitos pontos, sem se haver fracionado. Dá-se o que se dá com a luz, que pode refletir-se simultaneamente em muitos espelhos. Aqui eu deixo uma sugestão que é lá no Evangelho segundo o Espiritismo, bem lá no finalzinho, ele tem uma parte só de preces. E aí tem uma prece que que a gente pode estar fazendo ao dormir. Olha o que ele diz a respeito. O sono tem por fim dar repouso ao corpo físico, né? O espírito, porém, não precisa de repousar. Enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, a alma se desprende, em parte, da matéria e entra no gozo das faculdades do espírito. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e também para o das forças morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade da vigília, o espírito vai retemperar-se entre os outros espíritos. Aure no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe dão, ideias que, ao despertar, que surgem em estado de intuição. É a volta temporária do exilado à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro restituído por momentos à liberdade. Porque, na verdade, esse corpo físico é o que nos aprisiona. Quando estamos em desdobramento do sono, isso nós temos total liberdade, é leve, e você consegue ter visões de coisas que aqui encarnado a gente ainda não tem. Então, eleve o seu pensamento a Deus quando sinta aproximar-se o sono e peça o conselho dos bons espíritos e de todos cuja memória lhe seja cara, a fim de que venham juntar-se-lhe nos curtos instantes de liberdade que lhes são concedidos e, ao despertar, sentir-se-á mais forte contra o mal, mais corajoso diante da adversidade. E a prece é tão pequenina e tão importante, vejam só. Então, na hora que você for dormir, você diga assim: minha alma vai estar por alguns instantes com outros espíritos. Que venham os bons ajudar-me com seus conselhos. Faze meu anjo guardião ou meu mentor, que ao despertar eu consiga relembrar todo esse aprendizado. Que assim seja. Então, quando a gente faz essa prece, você se liga, você está se permitindo reconectar, se conectar com essa equipe que vai poder te ajudar. E agora, para finalizar, eu vou contar esse conto aqui, que é o conto do mestre hindu.
que diz assim, para nós refletirmos um pouquinho também sobre nós. Ele diz assim: Mestre, como posso enfrentar o isolamento? Então, vamos refletir isso no que nós estamos passando aqui, né, com essa pandemia. Mestre, como posso enfrentar o isolamento? Limpa a tua casa, a fundo, em cada canto, mesmo os que nunca sentiste a coragem e a paciência para limpar. Torna a tua casa brilhante e bem cuidada. Remove a poeira, teias de aranha, impurezas. Mesmo no lugar mais oculto, a tua casa representa-te. Se cuidas dela, também te cuidas. Mestre, mas o tempo é longo. Depois de cuidar de mim, da minha casa, como posso viver o isolamento? Conserta o que pode ser corrigido e remove o que não precisas mais. Dedica-te à colcha de retalhos, cose o início das calças, costura bem as bordas desgastadas dos vestidos, restaura uma peça de mobiliário, repara tudo o que vale a pena reparar. O resto deita fora, com gratidão. E com a consciência de que o seu ciclo terminou. Consertar e remover o que está fora de ti permite corrigir ou remover o que está por dentro. Mestre, e depois? O quê? O que posso fazer com o tempo todo sozinho? Semeia até uma pequena semente num vaso. Cuida de uma planta, rega-a todos os dias. Fala com ela, dá um nome, remove as folhas secas e as ervas daninhas que podem sufocá-las e roubar energia vital preciosa. É uma maneira de cuidar das tuas sementes interiores, dos teus desejos, das tuas intenções, dos teus ideais. Mestre, e se o vazio vier visitar-me ainda assim? Se vier o medo da doença, não, se vier o medo da doença e da morte, e o mestre disse: fala com eles, prepara a mesa para eles também, reserva um lugar para cada um dos teus medos, convida-os para o jantar contigo e pergunta-lhes: por que vieram de tão longe para a tua casa? Que mensagem eles te querem trazer? O que eles te querem comunicar? Mestre, acho que não posso fazer isso. A tua questão não é isolar os problemas, mas o medo de enfrentar os teus dragões internos, aqueles que sempre quisestes afastar de ti. Agora não podes fugir. Olha nos olhos deles, ouve e descobrirás que te colocaram contra a parede. Eles isolaram-te para que pudessem falar contigo, como as sementes que só podem brotar se estiverem sozinhas. Então é isso. O tempo inteiro, às vezes, nós ficamos fugindo, nos sabotando de querer olhar para aquilo que a gente precisa melhorar. E aí o mestre vem e fala, e dá sugestão, e dá uma solução, e a pessoa só fica se esquivando, né? Como se aquilo não fosse a real solução. E quantas vezes nós fazemos isso com as nossas vidas? Que nós estamos fazendo agora com essa oportunidade que a gente está tendo de refletir mais um pouco, de estar com a gente mesmo, né? Então vamos olhar para dentro e ver o que a gente pode fazer para crescer. Fica aí a dica. Obrigada. Como que vocês estão? O que vocês gostariam aí de compartilhar? Joana. Oi, Filipa, tudo bem? Tudo. Tudo bem por aí também? Tudo.
Olha, eu gostaria de perguntar uma coisa, em relação à primeira parte, sobre o perdão e sobre o sinto muito. Uhum, Ah, eu tenho uma dúvida pessoal. Quando porque ao longo da sessão eu dei por mim a achar que já tinha perdoado ou que já tinha feito isso e na realidade não tinha feito isso em relação a uma pessoa. E quando tu não percebes como é que podes abordar esse perdão, ou seja, porque é que eu não consigo perdoar realmente? O que é que nós podemos fazer para tentar perceber? Porque é que isso se mantém em nós constantemente e nós não conseguimos libertar disso, não é? então, na verdade, são N fatores que pode, às vezes, estar impedindo a pessoa de estar realmente perdoando, né? Às vezes, uma coisa que é muito, que pode acontecer é a questão da criança ferida. Então, às vezes, são coisas que aconteceram quando a pessoa era criança e que, devido ao fato, o nosso consciente acaba bloqueando. E quando você chega, né, para aquela pessoa e tenta hoje, né, tentar perdoar e reconciliar com determinada pessoa, algo te bloqueia. Por quê? Porque nós temos, a gente traz junto com a gente a famosa crença limitante, que são feitas por pensamentos repetitivos. Durante toda, às vezes toda a nossa infância é colocada essas crenças. E se essas crenças não forem, né, retiradas, elas podem estar impedindo que você realmente consiga, né, limpar o seu coração e realmente consiga fazer aquilo, né, com aquela determinada pessoa. Eu entendo assim. Mas assim, Não. existem assim várias coisas, né? No caso, a gente teria que estar vendo e aí, talvez a pessoa está observando, né? Quem é essa pessoa, se realmente aconteceu. Então, uma coisa assim que ajuda muito a gente estar olhando para isso e que eu sugiro é a meditação. Então, quando você vai meditar, você mentaliza você às vezes, né, indo para um lugar que você se sinta segura, e aí quando você estiver naquele lugar, você pede que seja mostrado, né, que você tem tanto desejo de que você consiga ficar livre dessa dor que não te faz bem, e aí você vai voltando como se você estivesse buscando e pede para que seja mostrado e se entrega. E geralmente vem alguma resposta, alguma imagem, algum sentimento que vai permitir com que a gente consiga ter esse novo olhar para isso e talvez consiga ressignificar no nosso coração essa dor, né? Ok, já ficou mais fácil. Tá bom. Obrigada, Dona. De nada. Oi, Duane, tudo bem? Oi, Marilei, tudo bem? E você? Tudo jóia. Eu de novo aqui perguntando e falando. Ainda bem que tem alguém que Pode pergunta, puxar minha senão. orelha se eu estiver exagerando, tá? Não, mas é bem Então, feito. eu achei muito interessante você falar sobre o perdão, né? Uhum, E aí eu não sei se foi nas nossas palestras, lá no grupo de saúde integral, ou se foi aonde que eu vi o que eu vou estar falando, se você mesmo que falou, né? Porque assim, quando a gente pensa em perdão, é, eu vejo que dificulta eu perdoar alguém quando eu acho que, se eu perdoar, eu estou concordando com o que a pessoa fez, uhum, né? Então aí fala assim, como que eu vou perdoar um assassino, o cara que me roubou, ou alguém que fez mal para alguém que eu conheço, assim, né? Ou me passou alguma raiva, sei lá. uhum, Então eu não sei onde que eu vi isso, se você que mesmo comentou, que o perdoar não quer dizer que você está concordando com o que ele fez e dizendo que ele fez certo, mas que você escolhe não ficar remoendo isso mais, que você escolhe não ficar ligada a esse remorso, essa dor, que você, tipo assim, deixa a pessoa, sabe? uhum. E outra coisa também,
que eu vejo que perdoar não quer dizer que você, vamos supor, que é uma pessoa que nem você estava falando, toda hora te faz mal, faz alguma coisa e tal. Eu penso que, assim, perdoar. É claro que quando a gente fala de pai, mãe, filho, marido, é diferente, mas, assim, no geral, eu vejo que muitas vezes você pode perdoar e você não precisa ficar grudada na pessoa o resto da vida. Cada um pode seguir seu caminho, né? Assim, você não precisa ficar o tempo inteiro sendo, sofrendo aquelas questões, ou magoando e sendo magoada, né? Que isso não quer dizer que você tem que ser amiguinha, que você tem que, sabe, bajular. Não. Às vezes você perdoa e solta, né? Assim, que você falasse um pouquinho sobre esses dois aspectos, assim. Então, a questão do sinto muito, eu vejo que é uma forma de você aliviar. Então, igual você colocou, quando você fala assim, eu preciso de perdoar para mim poder ficar livre, né? Então, é pesado aquilo. Ou então, assim, eu vou perdoar e vou deixar ele livre? Então, assim, né? Então, você acaba tendo aquele apego da dor, né? Então, e se você olha com esse outro olhar, fala, olha, essa questão, se ele é violento ou se ele, né, fez aquilo, isso é dele, o problema é dele. Ele me fez mal naquele momento, então agora, a partir de agora, eu quero deixar com ele o que é dele e eu quero viver a minha vida daqui para frente com o que eu tenho agora, né? E eu não quero mais deixar que aquela energia, aquele ressentimento faça parte de mim a partir de agora. Então você fala, olha, eu sinto muito se até hoje você ainda tem esses pensamentos e continua com as mesmas atitudes, isso é seu, não é meu. Então, a partir de agora, ó, eu quero enxergar de forma diferente, eu vou fazer diferente. E aí fica mais fácil, sabe? Assim, quando você fala, olha, independente do que você vai fazer com isso, é problema seu, não é meu. Aí fica mais leve de você aceitar. Porque a gente sabe que cada um tem o seu momento de crescimento, o seu momento de despertar, né? E é Deus que vai conduzir e saber a hora. Não é a gente que vai ficar julgando se ele está pagando ou não está pagando o que ele fez, né? Ninguém sabe qual é a moeda que vai ser colocado para esse pagamento, para essa pessoa também. E nem precisa saber. Se você desliga, simplesmente você se desconecta daquilo. E aí você é como se você se liberasse para que você pudesse não ter mais aquilo com você, né? E a outra questão, o que era mesmo? A outra? Você falou? Não era a questão do perdão, de eu não concordar com o que a pessoa, né, tá falando, assim, com o que ela fez. É. Que nem você falou. Vamos supor, a pessoa pode ter até consequências da justiça e tudo. Não quer dizer que ele vai se abster de assumir aquela responsabilidade pelos atos. Mas não quer dizer que você tem que ir gastando a sua energia eternamente, meio que vingando né, assim, E é como levando se para você, que você frente, falou, né? não quero libertar a pessoa. Eu não posso deixar a pessoa em paz nunca mais, digamos assim, né? Você acaba perdendo a sua vida também, É isso mesmo. né? Essa semana, até assim, você tinha falado a questão de você conviver com uma pessoa que toda vez faz aquela coisa e te irrita, e você fica sofrendo aquilo e fala, então perdoar 70 vezes 7, eu já estou perdoando milhões já e ela não muda. Então, assim, se ela não muda, quem que precisa mudar? Talvez seja a nossa forma de enxergar. Essa semana eu estava conversando com uma sobrinha e ela conversando com ela, falando: olha, se você conseguir ter um novo olhar para o que essa pessoa faz com você, ela não vai conseguir te atingir. Você já imaginou você viver sem deixar com que os ataques dessa pessoa te façam mal? Então, se ela está fazendo isso, o problema é dela. Você fala, olha, fica com isso. Eu não vou mais. Você vai estar se desligando daquilo. Vai ter um novo olhar. Então, assim, você não vai mais permitir que aquela. Às vezes é coisinha à toa que a pessoa faz, a pessoa já acha que é um trem desse tamanho e sofre, 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 né? Então,
às vezes a gente precisa olhar para nós, porque é como eu disse nas aulas anteriores, aquilo que mais te irrita, às vezes, numa pessoa, é o que você precisa olhar para você. Então, para, né, olha para dentro de você e pensa, gente, por que será que isso me faz tão mal? O que eu posso fazer com isso? E tenta. Você vai ver que quando você consegue achar o porquê daquilo, fala, nossa, gente, para que eu carreguei isso tanto tempo? E agora eu posso viver sem isso. Né? E aí você entrega. Uma coisa que eu lembrei agora, que a gente até ouve muito nas palestras do GSI, é que peso que eu estou dando para as atitudes do outro. Uhum. Porque acaba que o exterior está me controlando, está me afetando. Então, por exemplo, quando a gente é muito melindroso, tudo que o outro fala, a gente é vítima, tudo é contra nós. Então, na verdade, você não está sabendo o seu valor, os seus defeitos, as suas qualidades, e está muito dependente do externo. Isso mesmo. Então, esse negócio de machucar e perdoar vai virando um jogo, na verdade, né? Uhum. E assim, a pessoa acaba se vitimizando de certa forma que ela baseia a felicidade dela no outro. Então, se a pessoa chegou e falou bom dia para mim, aí meu dia vai ser bom. Mas se a pessoa chegou por algum motivo e passou reto, nossa, o que será que eu fiz? Ai, meu Deus, nossa, ela não gosta de mim. Ai, não sei o quê. Aí já começa a alimentar um monte de baboseira e acaba com o dia dela. Às vezes são coisas à toa, né? Então, a gente não pode viver dependendo, esperando que o outro faça alguma coisa para que a gente possa ser feliz. A gente tem que acordar bem com a gente mesmo, trabalhar, né, a nossa purificação, a nossa questão de estar com a gente. E o que o outro fez é problema dele e a gente passa a tentar se proteger, respeitar que cada um tem o seu momento de evolução. Então, isso aí é primordial. A gente está. Hoje mesmo eu estava atendendo uma pessoa e a gente falando sobre a questão das formas de violência que tem, né? E uma das formas que foi apresentado lá foi a questão do impor. Às vezes nós queremos impor às outras pessoas aquilo que a gente acredita como ser verdade. E aí você acredita aquilo como verdade e não respeita que a outra pessoa às vezes não está naquele momento de entender que aquilo é a verdade. É a verdade para mim, mas para outra pessoa ela ainda não conseguiu entender aquele momento, né? Então, e aí às vezes a forma de você impor aquilo, né? De você fazer com que a pessoa aceite aquilo. Eu vou fazer um exemplo simples. Eu vou fazer o culto do evangelho. É obrigado. Todos têm que vir aqui participar. É obrigado, né? Então, independente que você está respeitando o livre-arbítrio de cada um, você impõe. E aí, isso é pesado para aquela pessoa, ao invés dela ter um olhar, né, para o que vai acontecer ali fazer bem, ela vai fazer o contrário. E aquilo ali, uma coisa que era para ser boa, vai ser ruim para aquele momento, né? Ok, obrigada. De nada. Obrigada a você. E aí, pessoas, mais alguma coisa? Encerrar. Lembrando que a partir da semana que vem, nós estaremos com aula do curso Mediunidade e Espiritualidade somente na quinta-feira, às 18 horas do Brasil e 22 horas aqui de Portugal. E que na segunda-feira eu vou passar o link para vocês no grupo da Mediunidade, para vocês assistirem, participarem da aula do Dr. Wesley, na segunda-feira, que a gente vai estar fazendo para os pacientes, para as pessoas que precisam. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, é uma aula muito bem elaborada, que trabalha as nossas mazelas interiores, que vai trabalhar o nosso repensar. São aulas muito gostosas mesmo de assistir, que eu acredito que vai fazer diferença. E como eu participo de tudo, vai ficando muito pesado para mim todo dia ter uma atividade. Então, quando nós começamos o curso, estava mais leve, era só isso. Mas agora foi aparecendo muita coisa e realmente eu tenho que me reorganizar. Então, nós
teremos a aula na segunda-feira e na quinta-feira, mesmo horário. Segunda às 18 horas do Brasil, 22 aqui, e na quinta-feira. Então, na próxima semana não tem aula na terça-feira, mas na quinta-feira eu conto com vocês, aguardo vocês, que a gente vai dar continuidade aí nos estudos. Tudo bem? Ok? Então tá. Então, beijinho, muito obrigada a vocês, viu? Fiquem com Deus. Que Jesus nos proteja e nos acompanhe durante todo o final de semana. E até segunda-feira lá no curso do Wesley. Eu passo o link para vocês.